Boa tarde. Para dar as boas-vindas em representação do Dr. Vítor Ramalho, chamo o arquiteto João Marães Laplane Guimarães. Peço desculpa, João. Muito boa tarde a todos. Quero-vos dar as boas-vindas a esta casa que é de todos e onde nos sentimos muito contentes e honrados pela vossa presença. Dar-vos as boas-vindas, como estava a dizer, em nome do Dr. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA, que por impedimentos da última hora não pode estar presente. Estamos contentes por ter aqui um autor angolano, o Lupito Feijó, que também, que por ser um angolano, traria grande satisfação também ao Dr. Vítor Ramalho, angolano de nascença, e que considera Angola como uma das suas pátrias. Portanto, não me quero alongar. Mais uma vez, bem-vindos. Muito obrigado por estarem presentes. E agora passo a palavra à editora Avelina. Certo? Muito obrigado. Como? Boa tarde a todas e a todos. É que eu preciso mesmo de microfone, senão não iriam ouvir-me. Antes de mais, agradecer-vos a vossa presença. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez a colaboração na cedência deste espaço à UCLA. De facto, um espaço cultural que muito tem divulgado e promovido a cultura da lusofonia. E queria agradecer, obviamente, na pessoa do ao Dr. Vítor Ramalho. Eu tinha um livro que ele lançou recentemente comigo para lhe pedir um autógrafo, terá de ser para numa próxima oportunidade. Portanto, Raquel, vou pedir a sua ajuda depois ao Dr. José Bastos para ter o autógrafo do Dr. Vítor Ramalho. Também um livro, não tem que ver com a Editorial Novembro, mas é um livro que também, As Minhas Causas, um livro que aborda questões de África, questões que lhe dizem muito respeito e por isso também faz sentido aqui saudá-lo por esse momento cultural literário. De seguida, gostaria de felicitar o Lupito Feijó porque é a primeira vez que ele entra na família da Editorial Novembro por esta via, pela via da escrita, pela via da edição, e estreia-se na sua vida também com esta doutrina dos Pitós, um infanto-juvenil. E para mim, enquanto editora e promotora cultural da lusofonia, é uma enorme honra que isso aconteça e poder ter o Lupito Feijó na família do género infanto-juvenil da Editorial Novembro. Estão aqui alguns autores, quem eu saúdo, vou ver se não me esqueço de ninguém. Obviamente a Luísa Fresta, que está aqui, irá apresentar também o livro, a Rosabela Afonso, o Ernesto Dabo, a Gabriela Semedo e a Regina Correia, que está escondida. E penso que mais ninguém já esteve cá. O Tony Checa também, mas teve de se ausentar. E portanto é uma grande família esta e reitero a honra que é poder contar com a vossa presença na Editorial Novembro. Eu tenho o gosto hoje de conhecer o apresentador que hoje vai falar também um pouco deste livro, o Zé de Cunha Gonçalves. Muito obrigada também pela sua presença. Foi um gosto conhecê-lo. E cumprimentar também o músico que está aqui connosco, o Horácio da Mesquita, músico ceramista, uma grande
fonte de inspiração para os angolanos, a quem eu passo o microfone para uma interpretação musical. Já? Tenho aqui no alinhamento. Bem, eu não preciso de micro, por amor de Deus. O que eu vou tocar aqui é sempre. Portanto, eu toco esquerdos. Quando o senhor diz que é membro dos esquerdos, está tudo dito. Sou presidente da Revita não, da Macemba. Mesma coisa, mas não vou tocar a Macemba. Vou fazer aqui um poema, é umas dívidas que eu tenho com o Lupito, uma dívida que eu tenho com o Lupito. E vou saudá-la como sempre. É um acordeão diatónico. Portanto, para esclarecer, o pessoal fica espantado, porque não é habitual, nestas últimas gerações, este instrumento ser tocado em Angola. Mas é um dos instrumentos-mãe. A par da dicanza, a dicanza é um reco-reco, que comandam a rebita, a macemba. Portanto, a macemba, sem este instrumento e sem a dicanza, não existe. Portanto, é para esclarecer que não é só em Cabo Verde, não é só em Portugal, mas em Angola também é um instrumento muito significativo. Muito obrigado. E se estivéssemos em Luanda, na casa do Lupito, estaríamos todos a dançar. Isto era faro. Nunca mais acabar. Com a nossa Mama África. Eu vou passar a palavra à apresentadora, a uma das apresentadoras do livro e também ilustradora, Luísa Fresta, que se estreou sem ser no livro dela, nesta viagem das ilustrações. Ela ilustrou o último livro infanto-juvenil, Burro Sim Senhor, de sua autoria, e a meu convite fez a ilustração para este livro do Lupito Feijó, Doutrina dos Pitós, que todos poderão apreciar. Parabéns, Luísa, assim desta forma pública, porque de facto superou as expectativas e penso que a partir de agora, como diz o Lupito, vão ser filas e filas e filas de pedidos de ilustrações. A Luísa, eu vou tentar abreviar um pouco o currículo da Luísa. É portuguesa angolana, viveu a maior parte da sua juventude em Angola, país com o qual mantém laços familiares e culturais, reside em Portugal desde 1993.
Escreve regularmente desde 2013 no portal O Gazeta, coordenado por Germano Xavier, e desde 2014 publica prosa e poesia no portal Entre Mentes, revista digital de cultura. Desde 2016 escreve também no jornal digital Artes e Contextos. Sobre cinema, essencialmente lusófono e africano francófono, mantém participações episódicas através de artigos de opinião no site de crítica de cinema Africine, portal Boala, revista Aotelé. Eu, de facto, tenho imensa dificuldade no vosso crioulo. E manteve até 2015 duas colunas na revista Metrópolis intituladas A Sétima Arte em África e Filmes da Lusofonia. Em 2016 integrou o júri do Comitê de Pré-Seleção da Representação Pan-Africana do Festival L'Arbre d'Or, filmes documentários do Gorée, Senegal. Tem vários prémios, participou em várias antologias desde 1998 a 2020 e são obras de sua autoria 49 Passos entre os Limites e o Infinito, poesia, com texturas, contos baseados em quadros de Armanda Alves, do qual é também coautora, Livros de Ontem, 2017, publicado por Livros de Ontem, 2017. Março entre Meridianos, poesia, primeiro prémio, Um Buquê de Rosas para Ti, 2018. Março entre Meridianos, reedição 2019, A Fabulosa Galinha de Angola, Infanto-Juvenil 2020, Sapataria e Outros Caminhos de Pé Posto, Contos 2021 e Burro, Sim Senhor, também em 2021. Tem então a palavra, por favor, Luísa. Olá, muito obrigada, Avelina. Eu começo por cumprimentar o autor, Lupito Feijó. Zeto, muito gosto em ver-te novamente. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, crianças e adultos. Saúde sobretudo os adultos que se mantiveram fiéis à infância, porque crescer é uma forma de traição. Lupito Feijó, já te dei meu abraço. É um poeta e ensaísta malangino, irremediavelmente angolano, mas também um autor universal, multifacetado e consagrado. O Lupito é uma referência na poesia contemporânea de Angola e em todo o espectro literário da língua portuguesa. Saúde também a nossa querida Regina Correia, que nos dá o prazer da sua companhia, em condições, porventura, não as melhores de saúde. É sempre um prazer ver-te aqui, seja a que título for e seja em que condições for. A Editorial Novembro é uma instituição que tem apoiado vários autores de imensos países da lusofonia, é a nossa editora comum. Saúdo a UCLA, uma instituição onde temos vários amigos e que acolhe sempre com muito interesse e entusiasmo os autores e outros artistas dos nossos países de língua oficial portuguesa. Então, vamos fazer um pequenino à parte para lembrarmos quem é Lupito na vida e no âmbito da literatura. Mas, ao invés de mencionar a sua extensa e rica biografia, vou ler-vos apenas algumas palavras do próprio poeta, extraídas do seu Reuniversos Doutrinários, uma edição da União de Escritores Angolanos de 2015. Mais concretamente, este excerto do poema intitulado Ousada Autografia. Em tempos, engraxei sapatos, botas e sandálias. Alimentei-me de restos, ratos, arrotos e catatos. Andei andrajoso, roto e descalço. Fiz recensões, escrevi versos, contos e crônicas. E mais adiante, estudei direito por linhas tortas. Sobre as marcas da sua poesia, começo por partilhar convosco algumas palavras de Jomo Fortunato, professor universitário, ex-ministro da Cultura de Angola, ex-ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, extraídas também dessa obra, Reuniversos Doutrinários, na página 56. E que diz assim: a arte poética, pela sua múltipla dimensão significativa, sempre se incompleta nos subúrbios românticos da palavra, cabendo ao leitor a tarefa de preencher as suas zonas cinzentas, deixadas pelas propostas do poeta. E mais adiante diz que a poesia do Lupito não se lê, segue-se-lhe as pegadas. É preciso ser um bom peão para compreender a poesia de João André.
E permitam-me que retome ainda um excerto de um texto de Ana Paula Tavares, historiadora, escritora, investigadora e poeta, da mesma obra, e que diz que o país envelheceu e nós com ele, mas ainda é permitido o encontro com a palavra sem deixar de trilhar o mesmo caminho dos antigos. Procurar o que eles já procuravam nas fórmulas simples dos provérbios, com a palavra a valer por si própria. Lupito é um poeta amplamente estudado e que também tem atraído ao longo de décadas a atenção dos confrades e da imprensa para além do público leitor. De um modo geral, parece haver consenso em relação a aspectos como coerência, coesão, densidade temática, irreverência, musicalidade, originalidade linguística, pujança, ruptura com os cânones semânticos e estéticos convencionais e o tom satírico. De entre a vasta obra do autor, vejamos o que precede a Doutrina dos Pitós, este livro ilustrado de poesia para leitores dos 8 aos 80 anos, como se lê na sinopse. São, aliás, idades fronteira indicativas, pois o livro pode ser lido e apreciado antes e depois dessas barreiras do tempo, mesmo que seja com auxílio e contextualização de adultos ou dos mais novos. Então, continuando, há pelo menos 7 livros cujo título inclui a palavra doutrina e intuímos que o livro que agora está nas vossas mãos se destina aos filhos e netos dos leitores dos anteriores e daqueles que já retornaram à infância ou que se preparam para esse périplo de rota e paragens misteriosas e desconhecidas. E lembro aqui com emoção que eu já tive também o privilégio de apresentar outro livro do Lupito, Desejos e Doutrinárias Maritimidades, em 2020. Quanto à Doutrina dos Pitós, julgo que podemos assumir que se trata de um livro familiar. Um livro para quem se sentir confortável com os textos, com os desenhos, sem estar necessariamente condicionado pelas balizas etárias que, embora forneçam indicações úteis, também podem formatar exageradamente as nossas escolhas. Uma doutrina é, por definição, um conjunto de princípios que fundamentam uma religião, uma corrente política ou filosófica. E onde se enquadra a doutrina dos Pitós, o que podem os leitores esperar deste livro? Ainda na sinopse podemos ler que é uma obra marcadamente infanto-juvenil que pretende despertar curiosidades e apresentar um conjunto de lições de preparação para uma vida responsável. Mas não deixa de ser um livro que pode e deve, no meu entender, ser manuseado por todos os elementos de todas as famílias. A doutrina dos Pitós é, sem dúvida, como também é referido, um conjunto de lições de preparação para uma vida responsável, mas, penso eu, sem nunca deixar de ser um livro divertido, de fácil compreensão, no qual todos podemos encontrar parte da infância e as crianças acharão significados imprevisíveis e invisíveis para os adultos. Como sempre acontece, pois as crianças leem com o coração, histórias de cores e de encantamento, encontram poesia na prosa e, em cada verso, o desenho. Nesta obra, o eu lírico é muitas vezes a própria criança que partilha com o leitor os seus sonhos, brincadeiras, a relação com a natureza, em textos sempre caracterizados por uma certa musicalidade, ritmo, humor, que incluem, como já referido, uma vertente pedagógica, como os textos que se referem diretamente à educação para a saúde, incluindo noções de alimentação saudável. Os animais domésticos e selvagens também marcam presença nesta obra agradável e bem disposta, que será certamente objeto de cobiça lá em casa, entre mais velhos, miúdos e crianças maduras. Oxalá possamos ver o livro a circular por escolas, associações e bibliotecas dos países lusófonos. Pessoalmente, eu acho ternurento, encantatório. As ilustrações dialogam intimamente com a poesia e podem entender-se como uma narração paralela e complementar. E, nesse ponto, eu tenho realmente que agradecer ao autor e à editora a confiança que depositaram em mim, sem terem propriamente garantias prévias, porque sem a vossa paciência e diálogo permanente não teria conseguido ilustrar a doutrina dos Pitós.
Foi um desafio que aceitei com muita alegria, com alguma ousadia também, algum receio, sentido de responsabilidade, pois a ilustração representa sempre uma interpretação ou recriação, o reflexo de uma leitura pessoal e permite criar leitores visuais. E aqui retomo uma expressão muito cara ao amigo ilustrador Zeca Sintra, cuja experiência e ensinamentos muito valorizo. Resumindo, a aventura do desenho só foi possível porque o Lupito e eu própria somos da mesma geração, de idades muito próximas, teremos recordações parecidas ou comparáveis, provavelmente registros de uma infância com canções, histórias e muitas imagens coloridas. A título de curiosidade, junta-se outra coincidência divertida, que é o facto de termos as mesmas iniciais. Agora o livro está aí em todo o seu esplendor para ser lido, saboreado, estimado e tocado. Eu vou terminar fazendo uma alusão às palavras do seu pai, referidas por Maria Teresa Mateus, diretora do Centro Cultural Português, Instituto Camões, em Luanda, não sei se ainda se mantém, e também citadas no livro Reuniversos Doutrinários. Palavras que o então adolescente Lupito terá passado a integrar no seu modo de pensar e de viver. Do alto da sabedoria que ganhou com a experiência de vida, André da Silva Feijó ensinou-lhe que um poeta não é um homem qualquer. Um poeta tem que fazer por merecer o respeito da comunidade, das pessoas que lhe tiram o chapéu ou se levantam à sua chegada. Muito obrigada por estarem conosco, pela vossa paciência, interesse e paixão pela literatura, por se agregarem também em torno da doutrina dos pitós. Obrigada. Muito obrigada, Luísa Fresta. E antes de passar a palavra ao outro apresentador da obra, eu gostaria de chamar a poeta, escritora, diz e tantas outras coisas no mundo da cultura, Regina Correia, para nos fazer a leitura, muito em cima da hora, eu sei, à sua escolha, de uma das poesias que integram este livro. Tenho que entrar à vossa frente para não Faz mal. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde. Pois, fez-me isto. Eu nem sequer estou assim. Enfim. Mas gosto dos passarinhos, gosto. E como tenho muitas saudades do mato, da cidade, nem por isso. E tinha sempre passarinhos também e tal. Pronto, então, não sei, eu escolho. Então, foi uma surpresa manhosa e vamos lá ver o que é que sai daqui. Eu estou tomando contacto com as cores maravilhosas. Parabéns, Luísa Fresta. E com o livro, com os poemas. E dei assim uma vista de olhos e senti-me também eu em alguns deles, vivências do capim. As da cidade vou deixar para outras pessoas. Então, criança que sou, na página 11. Contemplando o chilrear dos passarinhos, uma vez mais, junho raiou. Despertei sonhando com a criança que sou e mal sei dos futuros caminhos. Para norte ou sul, este ou aquele. Meu sorridente amanhecer vislumbra a esperança de um dia crescer com flores, pólen, mel e frutos, envelhecer aqui
ou ali, onde a Mãe Pátria destinar-me. Na página 25, um barco. Dizia minha mãe que eu comecei por falar com nomes de peixes e não com mamãe e papá, porque vivia na Barra do Dante, nessa altura, quando comecei a falar. Um barco. Gostaria mesmo é de um barco merecer, saber pilotar e no alto mar amanhecer. Mandar-me deste paraíso de reinantes injustiças e os oceanos partilhar com todas as algas castiças. Imagino-me numa veloz embarcação transbordando deste sonho com a iluminação do fundo do coração. Chega por agora. Obrigada. Obrigada, Regina Correia. Vou então passar a palavra a Zeto Cunha Gonçalves, poeta, tradutor, autor de literatura infantil e juvenil, representada em várias antologias, deu à estampa diversos livros de poesia, entre os quais A Palavra Exuberante, Sortilégios da Terra, Noite Vertical, e obras para a infância, tais como Debaixo do Arco-Íris, Não Passa Ninguém, A Caçada Real. Esta é ilustrada pelo nosso querido amigo comum Roberto Chichorro. Conta com colaborações dispersas em jornais e revistas de Angola, Brasil, Moçambique, Itália e Espanha. Traduziu vários poemas, desde Vicente Widbourg, William Carlos Williams, a Luís Carlos Patraquim, e eu não vou dizer mais nada porque eu haveria muito para dizer e penso que vocês também conhecem o Zé de Cunha Gonçalves. Muito obrigada, antes de mais, por estar também aqui connosco novamente. É um gosto conhecê-lo pessoalmente, eu não o conhecia. E passo... Está a funcionar. Tem a tua palavra. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer ver-vos aí desse lado. Como talvez já saibam, eu vou apresentar um que não li. Mas este é o 5º livro que eu não li e apresentei. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Um deles, aqui está uma coisa assim, toda muito oficial, oficiosa, tudo bem comportadinho. Um dos livros que eu não li e que apresentei foi num bar que eu ainda não sei se ainda existe, se não, no Bairro Alto, Cena de Copos, em que apresentei o livro sem microfone, andando por cima do balcão, desviando-me dos copos dos gins, dos whiskies, das imperiais, a passagem da imperial para o outro lado, porque a sala estava cheíssima. Bom, aqui não acontece isso. E como não li o livro, muito embora aqui há uns 10, 12 anos o Lupito me tenha mandado uns poemas já com este título, A Doutrina dos Pitós, não por acaso, num texto que escrevi para a África 21 sobre um dos livros do Lupito, lhe chamava O Poeta Doutrinário. Logo, eu não sei, portanto não tenho memória, eu sugeri-lhe algumas alterações em alguns poemas, isso lembro-me. Quais poemas esses, não faço a mais pequena ideia. E não tenho na memória, nenhuma memória do que esses poemas pudessem, enfim, tratar. Logo, não faço a mais pequena ideia, porque não li o livro, se há aqui uma doutrinação para pitós tornarem-se revus, para pitós, enfim, tornarem-se fabricantes de capo roto, para que a economia do país
se há aqui receitas para os pitós virem a ser ministros um dia ou deputados, não faço a mais pálida ideia, muito sinceramente. Não sei também se há aqui algum manual para o pitó conquistar o seu primeiro $1 milhão antes de chegar à idade madura ou antes de chegar à adolescência, porque eu vou chamar a atenção para um erro que se comete na língua portuguesa de dizer literatura infanto-juvenil. Não há literatura infanto-juvenil. Há duas literaturas. Há a literatura infantil e há a literatura juvenil. Também não sei se este livro é infantil ou juvenil. Não sabendo isso, pode aqui oferecer o seu microfone, Avelina, ao autor. Coloco ao Lupito Feijó esta questão que ninguém coloca, nenhum jornalista coloca. Qual é a biografia da doutrina dos pitós? É isso que se chama a espada e a parede. Isso que se chama a espada e a parede. A biografia é interessante, existe na verdade. E começa a ser escrita por uma professora, uma orientadora do pitó no infantário. Roubaste a escrita à senhora? Não. Ela sabia que o pai do pitó era aprendiz de poeta. Se calhar era importante explicar o pitó, não é? Pois, já vamos chegar lá. Ela sabia que o pai do pitó era aprendiz de poeta. E num desses dias que havia uma festa do dia 1, Dia Mundial da Criança, lá onde ele estava na infância, estava a estudar na infância, ele apareceu em casa e disse-me, todo pequenino, bebezinho, disse: papá, a minha professora disse para mandar um poema, senão não vou entrar. Eu disse: não vai entrar o quê? Não, vai haver festa das crianças. E como ele estava no infantário ali da Rádio Nacional de Angola, a Minata, que a mãe dele trabalha, acabou por se reformar há 1 mês ou 2 meses, trabalhou lá anos e anos, e foi lá saber o que é que se passava, que o miúdo não podia entrar porque não levava um poema. E a senhora explicou: não, nós sabemos que o marido da senhora é poeta e criamos um poema para crianças na festa do dia 1 de junho declamarmos aqui. E a mãe chegou a casa e expôs-me o problema e disse: eu não escrevo para crianças, como é que agora você vai me encomendar um poeta? Já, e a Minata era assim, sempre que há festa das mulheres na rádio e que há não sei o que, eu tinha que escrever um poema para ela ir a declamar. Sempre que há festa não sei aonde de coisa, eu tinha que escrever um texto para depois ir ler e não sei o que. E agora passou para o pitó. Agora também eu tinha que escrever um poema todos os anos, no dia 1 de junho e no dia 14 de junho, que é o dia da criança africana. Essas coisas que a gente, os escritores, têm, principalmente os aprendizes, escreveu e põe aí numa gaveta. Escreveu. Eu até ainda tenho o baú, comprei uns baús e por ritual, e escrevo coisas e ponho no baú. Escrevo coisas e ponho no baú. Estava cheio de papel. E foi assim uma rotina todos os anos, escrevia 2, 3, e ficam ali anos e anos. Não foi à toa que o Zé diz que foi há cerca de 13 anos, exatamente há 13 anos, que eu mandei-lhe escrever lá se isso vale alguma coisa. Porque eu encontrei aqui uma dezena deles, ou uma vintena deles, e já nem sei o que fazer disto. Portanto, é importante dizer que os poemas foram escritos conforme o próprio pitó ia crescendo. Anualmente, a densidade linguística e a densidade temática também ia crescendo do próprio livro. Os vocábulos também começavam a ser outros, a linguagem começava a ser outra, porque ele foi crescendo. Quando ele chegou aos 18 anos e estava a entrar para a universidade,
Eu disse, bom, agora acabou-se a festa, já não escrevo mais. Reformaste o Pitó. Ele me reformou, em princípio, como autor dos poemas sazonais. Então e pronto. E vi aquilo, no dia que dei com eles, no baú, reuni e disse, epá, isto deve haver alguma coisa. E pensei logo no Zeto, porque o Zeto é autor de uma vintena de textos para crianças. Livros, textos não, livros. Então eu pensei no Zeto, eu vim para aqui e disse, bom, ô Zeto, eu tenho uma coisa assim, vê lá se isso vale alguma coisa. Em razão da experiência que eu reconheci nele, mesmo no Brasil e noutros contextos. Portanto, aí, quando eu tomei a decisão de publicar o livro, ele já tinha o título Na Senda das Minhas Doutrinas. Quando eu tomei a decisão de publicar o livro, aí é que começou o verdadeiro trabalho do poeta, entre aspas. Aquele trabalho oficinal. Escolhe palavra, tira a palavra, essa palavra é mais difícil, essa palavra não é para crianças, essa palavra é para... Quer dizer, dar aquele cunho pedagógico que um livro infanto-juvenil, entre aspas, digo entre aspas porque ele depois vai me dizer também qualquer coisa nesse sentido, num livro para crianças, para adolescentes, para pré-adolescentes, para jovens, e eu, quando comecei a fazer o trabalho oficinal, descobri que afinal também dava para um velho de 88. É uma criança ótima porque... Sim. Descobri que também dava para um velho de 88. Se não matou o candengue lá dentro, para um gajo é criança até depois da eternidade. Então, por isso é que eu costumo dizer que o livro é um livro para partilhar entre netos, pais, filhos, netos, bisnetos, avós e bisavós. É um livro para estar em roda, se necessário for, e ler. Portanto, resumindo e concluindo, é mais ou menos esta a biografia do livro. Agora eu vou fazer só um pequeno... A história do livro é essa, até que, mesmo assim, nem me preocupei em arranjar editor. Me preocupei em continuar o trabalho e até que, em companhia da minha queridíssima amiga Avelina, decidimos dar à estampa o livro em concreto, o livro físico. Biografia do livro é justamente essa, é real, é uma história real, é uma história inventada que levou 18 anos a escrever, 45 páginas, 80 páginas, ou qualquer coisa assim. É. Bom, eu vou fazer um parênteses, porque isto extrapola a questão da literatura infantil ou juvenil, que é o facto de o Lupito Feijó, e agora que ele disse que era um poeta de serviço cada vez que se necessitava de um poema para as mulheres, para os pitós, para isso tudo, ele no Mas em casa, só em casa. Só no seio da família. Ele, por moto próprio, no Desejo de Aminata, que para mim é o melhor livro dele até agora, por alta recriação dele, tem lá poemas lésbicos, uma coisa absolutamente fabulosa. Quando, passado esta parte, voltando à doutrina dos pitós, ao escreveres um poema para o pitó, doutrinando, naturalmente, qual era a diferença que tinhas em termos de concepção da escrita, materialização da escrita em relação ao restante da tua obra? Você já foi jornalista? Já exerceu jornalismo? Eu sempre impus na minha consciência, sempre tive na minha consciência de que todos nós, todos, sem exceção, somos, neste mundo, eternos aprendizes. Portanto, estamos todos os dias a aprender e, quiçá, a ensinar.
Delimitei-me dentro da casca de um ovo, estabilizei as minhas balizas no âmbito dessa perspectiva doutrinária. A Luísa dizia que são cerca de 7, ou que já são mais de 14 doutrinários. Já são cerca de 14 doutrinários. E sempre ali a perspectiva de deixar algo doutrinal no sentido de acrescentar algo a este mundo para o qual todos nós estamos de passagem, ou no qual todos nós estamos de passagem. Mas é deixar algo que acrescente mesmo, que melhore, que evolua, que ajude as pessoas a evoluírem, no sentido de sentido real. Sentido real. Porque há algumas coisas que às vezes são muito lunáticas e que as pessoas não assentam nelas. E a literatura, para além desta questão da estética, também deve ter ética. Há alguma ética, mesmo quando nós não soubemos contrabalançar naturalmente a nossa perspectiva de estética e ética, porque muitas vezes isso acontece, há uns que são mais estetas, estão mais preocupados com a forma, com a beleza dos textos, a arrumação da palavra, e há outros que são mais éticos, que estão mais preocupados com a consciência, com o conteúdo e assim. Eu penso que a ética e a estética nos textos literários devem estar equilibrados. Mas para cada um de nós, em função da sua perspectiva de vida, às vezes é a ética que acentua mais, às vezes é a estética que acentua mais. Posso dar um exemplo, mas extrapolando em conversa de adultos. Eu sinto que a geração do Agostinho Neto, e até porque estamos a falar de centenário também, estamos na época de centenário, a geração do Agostinho Neto priorizou, em razão das circunstâncias do seu próprio tempo, priorizou as questões de ética, de consciência, de consciencialização das populações na coisa. A minha geração hoje já preocupa-se mais com as questões de beleza, as questões de estética. É próprio do nosso tempo. Mas tem que haver uma ética, há sempre uma ética, porque, principalmente no nosso país, não é só no nosso país, nas sociedades modernas, isto, se posso dizer, está cada vez mais vão cada vez mais de mal para pior. A ética, a questão da ética, a juventude, as crianças, quer dizer, precisam de ser ainda doutrinadas. Precisam muito de ser ainda muito bem doutrinadas. Mas há um grande problema que se põe no âmbito da língua portuguesa. Aparentemente, eu digo aparentemente, a língua portuguesa degradou-se nos últimos tempos. Se vai degradando cada vez mais, apesar dos acréscimos que ela vai conhecendo, vindos das diversas variantes, principalmente dos países africanos. Os próprios professores deste tempo já foram mal doutrinados. Já têm um péssimo domínio de língua portuguesa. E são esses que agora vêm ensinar a geração do Pitot e as subsequentes. Quer dizer que eles já aprenderam mal. Eles já aprenderam mal e também ensinam mal. E, meus amigos, vocês não sabem o que é quando uma criança ou quando uma pessoa desde criança aprende mal uma coisa, vai fixar aquilo mal, vai ficar a vida toda, vai ter dificuldade em corrigir. Hoje em dia diz que antigamente dizia-se pau que nasce torto já não endireita. Agora pode-se endireitar, e ainda que puser ali umas freguilhas num pauzinho assim, ele endireita, mas aquela tortice sobra sempre lá. E esse é o grande problema que nós hoje temos. O problema da doutrina. Portanto, tem que se fazer uma reciclagem à doutrina na cabeça dos pitós. Eles e devia ser inclusive na cabeça, primeiro na consciência dos professores deles, dos educadores deles. Muitos de nós somos nós mesmos. E dos pais? Dos pais, sim. Nós somos nós mesmos, os pais. Mas nós somos os direitos tortos. Bom, depende. O Luandino dizia que eu tive muita sorte. Você teve muita sorte porque você ainda é da última geração que anda com o Ezra Pound por baixo do sovaco.
Pois, porque os outros todos já não conhecem a Zara Pound, já não conhecem o coisa, e nem os próprios professores conhecem. É pá, um bom poeta, um bom escritor hoje em dia não lê, escreve. Está a ver? Está a ver? Isso aqui é o grande problema. E eu dei uma entrevista há dias em que eu dizia: vocês têm que escrever têm que ler 100 livros para poder escrever um. Só que vocês fazem o contrário. Leem um para escrever 100. E depois são aquelas burradas que a gente vê de manhã, de tarde e de noite. Crítica física nos pitós. Acha justo? São mais violentos, mais agressivos que os pais. Eles mandam, o Miyakoto dizia que são imperialistas. Eles impõem. Nós, os nossos pais, nós éramos submissos, até nos educavam às vezes com porrada, com palmatórias e com não sei o quê. Estávamos a ser educados. Hoje, quando a gente quer educar um filho com um ralhete, ele ainda pega no telefone do próprio pai e liga para a GNR ou para a polícia e diz: olha, o meu pai que está a me ameaçar que vai me bater. O meu pai deu-me uma bufatada. E a polícia vem e prende o pai. Está a entender? Portanto, eles hoje estão mais imperialistas. Eles estão mais imperialistas, o verdadeiro imperialismo. E impõem os pais, submetem-se, há pais mesmo que submetem-se, e os filhos é que mandam. Mal doutrinados filhos. É verdade. Mal doutrinados filhos. A culpa de quem é? A culpa é dos pais. A culpa é dos pais. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque eu já tenho netos e os netos, ai de mim, chamar o meu pai pelo nome, tratar o meu pai de nome, a minha mãe do nome. A minha mãe não podia dizer ao Lucrécia. Nem a brincar. Hoje os filhos tratam os pais por tu, por você, tratam, só não dizem as neiras mais picantes, porque eu também não iria dizer aqui. A verdade é que os filhos hoje têm com cada pronomes de tratamento para com os pais, na relação com os pais, e os pais, alguns não reagem. Alguns não reagem. Eu reajo mesmo. Porque eu não admito nenhum tipo de imperialismo. Nenhum tipo de imperialismo. E as coisas estão na linha para que eles também saibam depois doutrinar as suas próprias famílias. Porque nós estamos a prepará-los, como disse a Luísa, citado da contracapa do livro, para uma vida futura irresponsável. Responsável. Só que muitos dos pais também, e dos educadores, são irresponsáveis ainda. Quer dizer que não estavam também preparados para ser pai. Não foram convenientemente preparados para ser pais e para ser educadores. Porque o pai é educador. A família disse que é a célula básica da sociedade. O professor ensina uma coisa, em casa aprende outra coisa. Às vezes o professor ensina... Eu conheço a história que vos contam só da pronúncia, da fonética. A criança passou a vida toda em casa a pronunciar hipopótamo. E a professora, na sala de aula, pronuncia hipopótamo. O rapaz chega em casa e pergunta ao pai: mas o pai disse hipopótamo ou hipopótamo? O pai disse hipopótamo. Onde é que você foi ouvir isso? Não, mas a minha professora, sempre que fala hipopótamo. É um novo animal? É um outro que ela inventou. Minha professora só fala hipopótamo. Bom título para um livro, pá. Hipopótamo de estimação. Hipopótamo de companhia. E a própria criança depois acaba ficando sem saber, porque o professor tem um ascendente. O professor é que sabe tudo, em princípio. O professor é sábio. E se ele está a ouvir o professor dizer que o pai está a dizer que é hipopótamo em casa, e o professor diz que é hipopótamo, a criança acaba acreditando no que o professor, porque o professor é o educador, sabe. É hipopótamo. Então vai atrofiar todo o conhecimento que o rapaz vier a adquirir ao longo da sua fase de crescimento. Bom, você não sei, se calhar agora estou a aventar essa hipótese, não sei
o público deve ter algumas questões sobre pitós e doutrinas para colocar ao Lupito que eu não tenha colocado. O Pitó está aí, já está agora com 24 anos, está a fazer mestrado, já está a terminar. Quando precisarem de um guarda-costas, o Pitó está bom para guarda-costas. Está a ver, tem em termos de volume, eles são mais que os pais. Eles são mais que os pais. Olá, boa noite. Chamo-me Pitó. Não, você... Estou aqui a representar os pitós, como já foram referidos aí à frente. E estamos aqui para aprender, seguir os passos dos mais velhos e a continuar a pitoar por aqui mesmo. Obrigada. Um pitó bem doutrinado. Lupito, eu penso que seria interessante, porque acredito que haja pessoas que não entendam esta questão do pitó e do lupito. Se calhar era interessante explicares. É engraçado. E assim eu já fico mais satisfeito, porque a conversa começa a ficar menos burocrática e mais arejada. Eu me chamo João André. Meu pai era André da Silva Feijó. Mas ainda a propósito da história que eu quase que ia lagrimando quando ela citou, encontrou ali uma citação. Eu tinha mais ou menos 12 ou 13 anos e escrevi um volume de 15, eram 15 províncias. Angola tinha 15 províncias, eu escrevi um poema para cada província, com o título era o nome da província. E juntei os poemas, mas eu também tenho uma história muito interessante. Quando eu tinha feito a quarta classe, meu pai me ofereceu uma máquina de escrever da AZRT da Olivete. E então, eu muito cedo não fiz curso de datilografia, não fiz curso de mecanografia, comecei logo a datilografar em casa, e os meus primeiros supostos poemas, estes, quando eu tinha 12, 13 anos, estava no liceu, já datilografei e fui entregar ao meu pai. Fui dar ao meu pai para dar um... E eu cometi uma asneira, fui dizer ao meu pai, eu sou poeta. Bastou isso para o meu pai não pegar mais naquilo que eu lhe estava a dar. Disse, rasga isso, desaparece daqui e vai lá estudar. Rasga isso, desaparece daqui e estuda. Você não sabe que o poeta tem que estudar muito. Você é poeta desde quando, não sei o quê. Não queria mais falar comigo, ficou zangado. E depois, ao longo do tempo, foi conversando comigo, que um poeta é uma pessoa na sociedade muito respeitado, que um poeta, quando entra no bar, toda a gente tira o chapéu, os que estão sentados levantam, os que estão de pé sentam-se. E já começou a conversar comigo, conversava sempre comigo, quando estávamos no lazer, ele falava umas coisas e não sei o quê. Era um enfermeiro de quarta classe, autodidata, mas que falava inglês, falava francês, também por causa da missão que ele tinha, e aprendeu tudo sozinho, não foi à escola, não foi nada, mas tinha a sua quarta classe que lhe garantia a enfermagem, que depois passou a ser chamado paramédico já no tempo das nossas aventuras revolucionárias, passou para paramédico e não sei o quê. E então, este meu pai chamava-se André da Silva Feijó. E ele tinha um compadre que era o senhor João Lopes. Ele tinha um compadre que era o senhor João Lopes. E deu-me o nome. Eu sou homônimo, sou xará do senhor João Lopes. E a mulher do senhor João Lopes tratava-me por Lupito, ou seja, um Lopes pequeno. Quando entrei no mundo artístico literário, continuei a ser Lupito, porque em casa me tratavam Lupito. Mas o meu nome não é Lupito. E adotei o Lupito como nome pseudônimo literário. Mas quando chegou a hora dele nascer, a mãe dele e eu combinamos. Bom, vamos fechar a torneira, está na hora de fechar a torneira. E pronto, se vier um rapaz, é teu xará. E se vier uma menina, é minha xará. Felizmente, como os deuses às vezes existem, veio um rapaz. E eu dei o nome, não podia ser João.
Eu dei o nome de Lupito. Ele é mesmo Lupito Feijó. Eu não, eu sou João André. Ele é mesmo Lupito Feijó. E muita gente me pergunta a razão da doutrina dos pitós. E por causa da capa do livro, muita gente pensa que os pitós são uma raça de passarinhos, são uma raça de passarinhos lá da África. Também podem ser. Também podem ser. Mas os pitós, aqui aparece como a doutrina dos pitós, podia ser a doutrina para os pitós. Mas a doutrina dos pitós é uma espécie de catecismo que eles têm que usar para serem doutrinados, como diz o Zé muito bem. Mas todos, é uma analogia que eu transformo para mim. Eu vejo a sociedade infantil ou as crianças todas de Angola como vejo o meu filho, quando era naquela altura. Que hoje eu não atrevo a dar uma bafatada, senão vou para a polícia. Está a entender? E o problema é esse. Essa é uma questão do título. Esta palavra, como ele próprio agora disse, inventou. Diz que vão continuar por aí a pitoar. Pitoar quer dizer que é contrariar os pais. Vão continuar a desafiar e a contrariar os pais. Bom, mas nós estamos aqui também para... E é assim que a sociedade vai se desenvolver. É assim que a sociedade vai se desenvolver. Com o contributo deles. Com as asneiras. Porque às vezes é do caos que nasce a luz. Então, estamos aí para o que der vier. Eu não sei se há alguém. Doutora Carmen, obrigada. Obrigada. Meu nome é Isabel Lombo e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Qual legado o Lupito Feijó deixa para a camada juvenil? Eu não deixo nada. Não deixo nada para além dessas minhas ideias meio malucas. Nesse momento são 27 livros. São 27 livros. E o velho Mendes de Carvalho, o Anhanga Chito, dizia: não há livro mal, de tão mal ter, que tão mal que seja, por tão mal que seja, não tenha nada de bom. Eles próprios é que têm que ir à procura do legado. Porque eu passando por aqui, deixando uma trintena de livros, 2 dezenas de livros, e não sei o quê, até porque nesse mundo, no mundo artístico literário que eu vejo, que eu concebo, o número de livros não conta muito. Se você já ouviu falar do Rambo, um jovem que aos 17 anos, ou sei lá, que deve ter deixado 1, 2, 3 livros. Não se publica. Mesmo o Agostinho Neto não deixou muitos livros. O António Jacinto não deixou muitos livros. O Zé Craveirinha não deixou muitos livros. O Amílcar Cabral nem livro de poesia deixou, e tem 2 ou 3 que são autênticas obras primas. Quer dizer, o número também não conta muito. Quer dizer que da quantidade depois vamos recolher a qualidade, e este é que é o legado que eu deixo. Agora, exatamente dizer que é isto e que é aquilo, é esse endoctrinamento que eu vivo e que eu passo para a juventude. É o único legado. Se eu juntar os meus livros todos, e vou pensar já em fazer isso, para não deixar o Zeto muito folgado, porque o Zeto já fez agora uma belíssima reunião de alguns dos poemas dele, e deu aquela noite vertical, não é? Deu aquela Noite Vertical, que é um livro espetacular, sem querer bajular, mas se eu juntar os meus livros, é capaz de dar 900 páginas, ou mais. Portanto, não há muita necessidade disso. Não há muita necessidade disso, porque eles próprios vão à procura. O legado é esse: escrever sempre, mas acima de tudo, ler até morrer. Uma pergunta? Regina? E o da Mesquita vai Toca. Desculpa, eu não percebi, Carlos. A Regina vai ler e o da Mesquita vai... Bom, Regina, nada como fazer as vontades.
Eu também acho que sim. Íamos terminar. Aliás, eu iria fazer isso mesmo. Eu iria pedir ao Horácio da Mesquita para encerrar este evento. O Lupito ficará disponível para uma sessão de autógrafos e eu queria aqui salientar algo porque lhe passaram a palavra e eu não tive a oportunidade de o apresentar de forma mais oficial, mas também a biografia dele completa está no livro e vocês também conhecem parte do seu percurso bibliográfico e até biográfico. Mas eu queria, enquanto curadora do Prémio Literário Guerra Junqueiro de Lusofonia, parabenizar, e aqui também, uma vez que o fiz em Luanda, o Lupito Feijó, que foi prémio em 2020 e cujo prémio foi atribuído na União dos Escritores Angolanos, em Luanda, em plena pandemia, em 2021, e portanto querer aqui também prestar esta homenagem com estes amigos do Lupito em Portugal, na sede da UCLA. Parabéns, Lupito, também por esse prémio. Ai, borboleta listrada, borboleta esperança, listrada do meu jardim, dos razoáveis voos rasantes para o mundo inteiro, como dantes. Tardam as novas do teu jasmim, quando enfim chegas molhada. Minha borboleta de cores infinitas, meio aérea, nas idas e vindas, vontade sóbria não te falta, de a todo instante a malta animar. E há outros peixes, acariciando as mil cores da minha sombra. Há outros peixes. Descobri alegre como cobra que nem todo peixe vive no mar. Não. Nos rios, lagos e lagoas, até mesmo no ar. Também há peixes na atmosfera, acariciando a minha sombra. Então, não só de mar vivem os peixes. Tudo aponta que o luar também conta. O luar também conta. E contam cão e gato, amigos da onça. Nem sempre fiéis, amigos do homem. Mordem. E por vezes arranham. Arranham os próprios donos. Danados. Lutam, ladram e miam por dar cá aquela espinha. Irracionais, não sabem o que consomem, nem sabem dos seus adornos. Seguem sempre para onde o vento caminha. Parecidos amigos da onça, vaidosos nos seus contornos, militontos de pura geringonça. Ambos, cão e gato, amigos da onça, ostentam caudas fofas, não raras vezes caras balofas, de tanto apanhar ralhetes e bofas. Obrigada.
Obrigada a todos mais uma vez. Obrigada, UCLA, por nos receber tão bem. E encerramos com a fala do Lupito Feijó. Não podia deixar de dizer isso ou de fazer isto. Eu aprendi com a minha mãe. Como quase todos nós aprendemos a vida toda com as nossas mães. E felizes daqueles que ainda as têm. Felizmente eu sou um deles. Mesmo quando as circunstâncias nos são adversas, temos que agradecer. E eu não podia sair daqui sem agradecer a vossa presença por me vir prestigiar. Contava com todos, menos com o Paulo Martins. O Paulo Martins é um grande autor brasileiro que reside em Portugal, mas muito discreto, passa despercebido. Mas anda aqui, reside aqui em Portugal, em Lisboa, é um autor de referência, faz o favor de ser meu amigo e está aqui presente. Gostaria de também, para além da referência para todos, mais novos, mais velhos, menos novos, menos velhos, queria fazer uma referência que tem a ver com a minha vida artístico-literária. Algumas pessoas chamam carreira, mas eu não faço carreira, eu faço vida. E faço assim a moda de Martinho da Vila. Deixa a vida me levar. E os caminhos vão aparecendo. O que nós temos que fazer, saber fazer, tentar saber fazer é aquilo que nos aconselhava o Mário Pinto de Andrade. Saber saltar as barreiras que o nosso próprio tempo nos impõe. Cada geração tem as suas próprias barreiras. E ela só se afirma se souber saltar as barreiras do seu próprio tempo. Em 1992, 91, no fevereiro de 92, nós ainda não tínhamos feito as primeiras eleições em Angola, eu fui convidado para ir à Espanha, para ir à Galiza, onde tinha sido convidado por via do Pires Laranjeira a editar um livro num projeto que existia, que era o projeto das Irmandades da Fala. Fui fazer uma conferência, lembro-me, na Faculdade de Ciências Econômicas em Santiago de Compostela. Tinha eu, então, 28 anos. E conheci uma senhora que está aqui. Conviveu comigo durante uns 4 ou 5 dias que eu estive em Santiago de Compostela, andámos juntos e tudo muito bem, e nunca mais nos vimos. Ela também é poeta galega. E hoje de manhã recebi uma mensagem dela que ela viria para esta cerimônia assistir, porque nós ficamos 30 anos sem nos ver. Está aí a querida poeta galega Yolanda Aldrey. Faz parte de uma pedra no caminho da minha vida artístico-literária. Temos uma fotografia homenagearam a autora de poucos livros, mas de muitas palavras, que é a Rosália de Castro. Sim, fizemos uma homenagem a Rosália de Castro em 90. Ainda não tínhamos pitós. Eu já tinha um. Pitó. Eu tinha 28 anos. E 30 anos depois estamos a voltar a nos rever. E é um espetáculo. A literatura é uma caixa de surpresas. Eu não sei como é que ela descobriu que eu estava a lançar. Nós publicitamos bem este teatro. Ela descobriu que eu estava a lançar e veio parar aqui logo. Quando ela me disse eu sou a Yolanda, ainda estamos vivos, afinal. Estamos grandes. Está grande e é noutro sentido. Eu já estive mais grande. Já estou melhorzinho.
Tá, muito obrigado então por terem vindo, a todos que vieram prestigiar este ato que ousamos fazer aqui. Já tenho o convite para ir para Setúbal fazer a mesma apresentação na Biblioteca Municipal. Outros convites vão vir e espero que a editora que investiu neste projeto, porque isto é um investimento, isto é uma espécie de enterrar dinheiro, é uma maneira saudável e agradável de enterrar dinheiro. E então espero que vamos recuperar isso para a editora não acabar por falhar e depois falir, aliás, e depois eu ser um dos culpados. Portanto, eu quero que o livro tenha sucesso e eu sei que vai ter sucesso porque o livro da Mana Regina já está na 3ª edição e os livros da coisa andam por si, do Ernesto da Boca, que é o nosso companheiro e irmão da Guiné-Bissau, que está ali também, andam e esta é uma editora de futuro e de sucesso. Por isso é que eu apostei e aceitei editar nela, ou editar com ela. Muito obrigado. A sessão de autógrafos... Quer falar? O Paulo Martins quer falar? Paulo? Ele vai falar? Não tinha percebido, peço desculpa. Oi, cuidado. Eu queria, antes de tudo, falar da minha enorme satisfação de estar aqui hoje com meu amigo Lopito Feijó e, sobretudo, pelo lançamento do seu livro, que fala da infância, do seu livro dedicado à infância. Eu também escrevi um livro sobre infância chamado História de Roque Bragantim, Olhares do Campo. Eu também sou apaixonado pela infância e sou defensor intransigente da infância, porque, na verdade, todos nós vivemos um pouco na infância. E eu queria aproveitar esse momento aqui, vocês me perdoem se eu saio um pouco do motivo dessa festa, desse encontro, mas às vezes é necessário fazer isso. Nós estamos aqui falando de poesia e de infância. Mas eu quero dizer a vocês que o Brasil, neste momento, está correndo um grande perigo. A infância do Brasil está correndo um grande perigo. E nós temos que, onde estivermos, fazer alguma coisa para impedir que esse perigo se transforme numa realidade. Por isso, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui e deixar aqui uns panfletos, são panfletos, com algumas informações. Vou deixar em cima da mesa. Por favor, que cada um pegue um panfleto desse e dê uma lida, porque todo português tem um amigo brasileiro, tem um vizinho brasileiro, tem um conhecido brasileiro. Passe adiante essas ideias, que nós precisamos salvar o Brasil. Nós precisamos salvar a criança brasileira, para que livros como esse de Lopito possam proliferar na literatura brasileira, tão perseguida na atualidade. Era isso, me perdoem, mas eu agradeço a todos vocês pela atenção. E um grande abraço para o meu amigo Lopito e parabéns pela sua obra muito oportuna.